Boa noite, camaradas. Mais um TV Mulheres 129, fim da polícia assassina. É isso aí, gente. Hoje a gente está com o Gabriel Marques na produção e com a companheira Silvia Mendes, de Minas Gerais. O nosso companheiro René Bastos, desculpa, está internado, gente. O programa atrasou hoje, não é culpa do René. O René está com problema de pedra nos rins, está internado, tá? Então, vamos ver se na próxima semana ele já volta com a gente. Vamos todo mundo dar um joinha no nosso programa, curtir, compartilhar. A volta com a gente. Ixi, nossa. Tô meio confusa, gente, mas já estou me organizando aqui, tá? Então, olha, a Berta Pereira deu uma boa noite, o Aurélio dos Santos, o Picanha na Pedra. Lembra, gente, Picanha na Pedra. Já existiu isso um dia, Picanha na Pedra. Agora é ovo na pedra. O Renê está aqui. Boa recuperação, Renê. Leonardo Costa. Gabriel Teles. A companheira Berta Pereira fez uma pergunta no chat e eu não consegui, o YouTube não deixou eu responder aqui no chat, gente. Não sei por que não deixou. Ah, só posso responder para quem está inscrito, segundo aqui o. Sei lá. Bom, mas é o seguinte, ela colocou assim, segundo a convidada da semana passada, só quem tem direito ao parto humanizado é quem pode pagar? Ou eu entendi errado? Não, você entendeu certo, mas é no sentido de que não existe, por parte do capitalismo, interesse em parto humanizado, porque tempo é dinheiro, né? Então, assim, você tem que disponibilizar uma equipe que vai ficar lá junto com a mulher que está durante o parto, esperando, né? E assim, se vai durar 1 hora, 2 horas, 10 horas, 18 horas, né? E o capitalismo não quer isso. E existem pouquíssimas hospitais públicos, serviços públicos que têm esse serviço, certo? É nesse sentido. Então, a mulher que quer ter um parto humanizado, se ela tiver dinheiro, ela acaba contratando uma equipe para acompanhar ela, porque o serviço público, os convênios, não dão esse direito para as mulheres, né? Vamos lá. Então, Love Energy 9 entrou. Temos que... Eu já chamei ela, pensei que ela estava aqui. Gente, pensei que a Silvia Mendes estava aqui. Ah, agora ela entrou. Boa noite, mulheres, homens, rapazes, moças, todo mundo. Boa noite, que está assistindo o programa. Temos que apoiar nossos militares, parte importante da nossa sociedade. Ah, meu Deus. Fábio Neves, boa noite. Vamos lá, põe o cardápio de membros para a gente. Então, vamos lá. Você pode se tornar membro do nosso canal, que é muito importante para a gente. Então, se você se tornar um membro bronze, que é o valor menor que tem, R$ 7,99, é um valor mensal, né? É um valor que mensalmente para o nosso canal é muito importante. Eu não consigo ler o que está escrito ali, porque as letrinhas são muito pequenas, mas a cada
a cada tipo de membro você vai ter algum benefício aí, né? Então, temos de R$ 7,99 até o membro Rubi, de R$ 199,99. E que eu me recorde, o Rubi membro, ele participa de reuniões mensais com o pessoal da COTV, do partido, e recebe um livro autografado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Então, é bem importante para a gente que as pessoas se tornem membros, né? Um valor que cai aí para o partido e a gente pode investir nas nossas na nossa imprensa, né? Já posso ir para o vídeo? Oi? Já tá? Já dá? Pode chamar o vídeo do primeiro vídeo, deixa eu falar aqui. É o seguinte, gente, vocês viram que essa semana bom, desde que começou aí os ataques, a guerra aí da Rússia, né, com a Ucrânia, a desnazificação da Ucrânia, a imprensa imperialista do mundo todo fica atacando a Rússia e manipulando, mentindo descaradamente, né? Precisa falar, tirar seu som, Gabriel, está me atrapalhando, eu não consigo. Eu te ouço. Então, o que acontece, a imprensa imperialista aí atacando a Rússia de tudo quanto é jeito, então em tudo quanto é lugar você só ouve falar sobre o Putin ditador, a Rússia querendo anexar a Ucrânia, isso, aquilo, e chamando todo mundo de assassino, coisa e tal, enquanto que Israel, né, continua aí matando à torto e à direito os palestinos. Na quarta-feira, dia 11, né, a jornalista Shireen Abu Akleh, não sei se é assim que fala, né, me desculpem se não for, ela foi morta com um tiro na cara, né, durante lá uma ação aí de Israel, ou, né, dessas que acontece todo santo dia na Palestina. Ela estava devidamente com as roupas, identificada como jornalista, né? Ela é uma repórter, tinha 53 anos, ela foi criada na parte ocupada de Jerusalém, e ela cobria o conflito no Oriente Médio há décadas, 20 anos, né? Ela tinha nacionalidade americana e ela contou, né, que ela escolheu ser repórter porque ela queria ficar perto do povo, né? Aí, não felizes e contentes em matar a Shireen com uma bala na cara, né? Os soldados de Israel ainda atacaram o enterro dela e o caixão quase caiu no chão. A gente tem o vídeo? Então, assim. Pois é. Que falar disso, né? Silvia, quer comentar? Então, nossa, eu vi, né, o comentário sobre a morte da jornalista. Tem um vídeo também que está rodando, que parece que é o momento, né, dela já baleada. Isso. No chão, e a gente vê assim, né, uma coisa, como é que a gente pode dizer, é até difícil achar uma palavra, a selvageria, né, desse tipo de ação contra uma pessoa indefesa, né, identificada, uma pessoa da informação, uma repórter, uma mulher, né, e o pessoal fala tanto aí
das mulheres, né, que protege, que Israel é uma democracia, né, que, em princípio, o povo muçulmano é contra as mulheres, e, no entanto, um ataque covarde desse, né? E não bastasse isso, assim, das coisas mais chocantes que eu já vi, assim, triste mesmo, e eu fiquei impressionada também como que o pessoal resistiu, né? Estava ali segurando o caixão, levando cacetada, chute, caindo no chão, levantando e pegando o caixão, assim, quase que uns heróis mesmos, né? Assim, impressionante. Isso aí tem que ser muito divulgado e muito compreendido, assim, para quem ainda não consegue entender o problema, né, lá que está acontecendo lá, né, Israel e os palestinos. É muito simbólico, né, tudo isso. Os soldados lá de Israel, eles matam crianças, eles matam mulheres jovens, idosas, matam todo mundo e com certeza, né, a Shirin era uma repórter que tava, né, vivia fazendo essas denúncias e tal, não mataram ela à toa, né, a bala bem na cara, né, não foi à toa, não foi bala perdida, né, foi bala marcada mesmo, estava com o nome dela, né, e ainda isso, e ainda a imprensa golpista aí falou que assim, a polícia, os soldados israelenses revidaram que o pessoal que estava levando o caixão, estava nessa marcha aí do enterro dela levando o caixão, atiraram pedras neles. Né? Então, assim... E outra coisa também, né? O que eles estavam fazendo no enterro lá? O que a polícia de Israel está fazendo no enterro de uma representante da Palestina morta por eles mesmos, né? Provocando. Né? É o que eles fazem, eles provocam o tempo todo, né? São anos e anos aí de extermínio, tudo destruído, né? Tá me dando uma revolta isso. E assim, imprensa golpista fala, quando dá uma notícia, coloca a culpa nos palestinos, né? Os caras vão lá, tacam o pessoal que está levando caixão no braço e ainda fala, é porque eles jogaram pedra. Mesmo que tivesse jogado pedra, tem que... filha das putas mesmo. Tem que julgar mesmo. Só é um absurdo. Eu fico com ódio. Dá mais um boa noite aqui para ler da Maria Reis Abreu. Cadê? Rei da Coerência, Daiane Fernandes. Isso aí. O Picanha na Pedra tá falando que tem que jogar a Damares no meio dessa turma para ela sentir a pegada. Seria uma boa mesmo, né? Bom, dando continuidade aqui a nossa... que a gente já vem alguns programas falando sobre a questão das mulheres, né? Que, lembrando, semana passada nós tivemos a Ana Cris, que é uma parteira, participou do nosso programa, contando como que é um parto humanizado e que não tem nada de anticientífico e que dá para todo mundo trabalhar junto, né? O médico pode ir lá, ficar lá na reserva, se tiver problema e precisar dele, mas na maioria das vezes não tem. Quem se interessa pelo assunto, assista, que foi muito bom. E esses assuntos saíram de uma discussão do coletivo, Rosa Luxemburgo, que nós defendemos a liberação, a legalização do aborto, né? E aí, como nós não temos a legalização do aborto, ou melhor, nós não temos para as mulheres pobres, negras, periféricas, né? Porque para as mulheres pequeno-burguesas ou burguesas, elas têm dinheiro para fazer um aborto na onde elas quiserem, inclusive fora do Brasil, se quiser ir para um país aí que o aborto é legalizado, né? Ou pode ir aqui nas clínicas chiques, né? Que tem por aí, e fazer o aborto, enquanto as mulheres pobres não têm esse direito, morrem fazendo aborto. E aí nós, na nossa discussão, chegou na questão
de assim, as mulheres não têm direito ao aborto e não têm direito a ter os seus filhos e criá-los com dignidade. E começamos a levantar as questões, né, em relação a isso, a falta de direitos das mulheres. E hoje a gente vai falar sobre a questão aqui, que é assim, que a gente está na questão do que o Estado proporciona quando uma mulher quer ter os filhos, né? E aí a gente está aqui no tópico aqui, programas de planejamento familiar, né? Então, o planejamento familiar no Brasil, ele é inacessível às pessoas que mais, às mulheres que mais necessitam. Não só as mulheres, né? Porque o programa de planejamento familiar, ele deveria incorporar os companheiros, né? Porque, afinal de contas, é preciso de um homem e uma mulher para fazer um filho, a não ser que seja, sei lá. Mas o normal é isso. A classe média e rica são as que têm acesso aos métodos contraceptivos e informações, né? O SUS, eu quero deixar claro aqui que, de forma alguma, a gente está atacando o SUS, né? No sentido de que a gente, inclusive, defende que o SUS seja totalmente... que ele funcione, né? Porque, assim, se você pegar a legislação que fala do SUS, ele é muito bom, muito ótimo. O que acontece é que a burguesia, né, o capitalismo, quer por todo jeito acabar com o SUS de vez, né? Então, uma das formas é atacar o SUS para que ele não dê as condições necessárias que a população precisa, para falar que não funciona, e aí falar que tem que privatizar para poder funcionar. E a gente sabe, né, e eu que sou dos trabalhadora do SUS, a gente sabe que isso é totalmente inverdade, né, porque posso colocar o meu exemplo mesmo, no lugar que eu trabalho, a gente já teve já foi muito melhor, né, então se a gente queria montar qualquer tipo de serviço diferente, porque assim, suprir as demandas, né? A gente fazia programa, projeto, encaminhava e tinha uma facilidade maior, e hoje em dia a gente não tem nem médico, né? Então, os médicos, os profissionais em geral vão se aposentando, né? Vão saindo por algum motivo ou outro, morrem e não são repostos. Então, essa é uma forma de ataque do SUS. Então, a gente não está aqui atacando o SUS, a gente está falando do que o capitalismo está fazendo com o SUS, né? E daí tirando os direitos que os cidadãos têm e as mulheres, no caso que a gente está colocando aqui, sobre ter filhos. Então, como falta investimentos, né, ainda piorou com o golpe lá, com o teto de gastos que o Temer colocou e o Bolsonaro manteve, só está aprofundando a desgraceira, né? Então, falta tanto a questão de informação para as pessoas, como dos métodos contraceptivos que existem, né? Porque o SUS, ele fornece camisinha e alguns anticoncepcionais, né? Mas não todas tudo que existe que poderia contribuir com as mulheres. Quer comentar? Então, não, é isso, né? Um sucateamento, né? Do SUS, que a gente está, principalmente depois do golpe de Estado, né? Esse sucateamento, todo serviço público, né? Está sendo sucateado, as universidades, e o SUS sempre foi muito atacado, e a gente percebe que está tendo um declínio, né? Porque o SUS, pelo menos, por exemplo, aqui nas capitais, né? Porque a gente não sabe no interior como é que é, mas aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que é uma capital, o SUS funcionava super bem, né? Esses governos todos que a gente teve mais democráticos, né?
do PT e tudo, refletiu numa Inclusive, os melhora. médicos cubanos, né? Os médicos cubanos, foi uma melhoria, assim, nossa, quem lembra, né, quem é mais antiga, mais das antigas, a loucura que era quando era o INS, como é que era que chamava? INAMPS? Acho que era INAMPS. Era INAMPS, né? Eram umas filas, não era todo mundo que era atendido, nossa, né, era muito difícil, muito complicado o sistema. Só tinha direito ao INAMPS quem tinha trabalho registrado em carteira. Isso mesmo. E era aquelas filas. Nossa, aqui, por exemplo, aqui em casa eu acabei indo um pouco pro plano de saúde, porque eu sou funcionária pública, a gente tem uma facilidade, porque eu fui vendo mesmo que foi um pouco decaindo, sabe? Mas até pouco tempo eu usava o posto de saúde aqui perto de casa. Minha mãe também até hoje ela usa. A médica dela é lá do posto. Ela é super bem atendida, assim, mas a gente vai sentindo que está realmente num processo de sucateamento, né, por esses governos aí. Sim, mas as UBSs, elas têm que fornecer as medicações, tal. Então, muita coisa você passa num PA e não tem a medicação lá para a pessoa, né? E a gente sabe que muita gente não tem dinheiro para comprar, não interessa que custe, de repente, R$10, né? A pessoa não tem, né? E faz parte, obrigação do Estado fornecer a medicação, está lá na legislação, né? Só falar aqui que esqueci aqui, mas o nosso companheiro Carlos Nishimiya, ele mandou um super sticker. O Renê, que está lá no hospital assistindo a gente, mandou também. E o ao vivo também. Muito obrigada. A gente agradece muito aqui. É isso, é um ataque de tudo quanto é lado, né? Aí, uma das questões aqui na nossa pesquisa que a gente levantou sobre o problema do planejamento familiar, o problema no sentido de que deveria ter, né, direitinho, todo o serviço de saúde, todo o BS devia ter e tal, é que, vejam bem, uma questão ideológica, né? Então, um dos motivos para não haver um programa efetivo de planejamento familiar no Brasil é que até a metade do século XX era preciso povoar o país. Essa era a ideia dos militares. E na década de 60, quando as pílulas anticoncepcionais surgiram no mercado e a migração do campo para a cidade tomou vulto, né, cresceu, os militares e a Igreja Católica se colocaram contra, né? Que é isso que a gente sempre tá apontando no coletivo, né? Que a burguesia quer o quê? A mulher em casa, né? Escrava dos serviços domésticos, escravas do lar, né? Só para criar filho, emburrecendo, não participando da política, não crescendo profissionalmente, não tendo liberdade de verdade. Essa é uma questão ideológica, né, Silvia? Sim, com certeza, né, esse moralismo, né, da pequena burguesia, da burguesia, e as próprias que a questão religiosas, né, que essa mistura de Estado e religião, né, igrejas, que vai influenciando aí nessas políticas públicas, né? E uma coisa interessante, eu não tenho, assim, muito conhecimento de como o SUS age nessa questão do planejamento familiar, né? Que chama planejamento familiar, mas é estranho, né? Porque muitas vezes a quem precisa também
desses métodos, não é necessariamente uma família, às vezes é uma jovem, solteira, um rapaz solteiro e tudo, né? A gente teria até que ver esse Talvez termo, né? rever esse nome, né, Silvia? Porque hoje em dia já não é, né, dessa forma familiar, né? E necessariamente, né? E o que eu vejo, assim, da minha experiência, que eu vejo, né, é que, por exemplo, quando teve o problema da AIDS, que começou muito esse projeto, por exemplo, a questão dos preservativos, né, masculinos, principalmente. Então, a gente via que, hoje em dia eu já nem vejo tanto, né, eu estudo em escola pública, às vezes até chegava para a gente, assim, que a gente trabalha, às vezes, com jovens, e era uma quantidade, os rapazes tinham muito acesso, mas você vê, era mais motivado pela a questão da AIDS, né, que estava muito descontrolada, muito mais do que na questão do planejamento, né, da maternidade ou da paternidade. E agora, eu nunca vi, assim, por exemplo, a questão de pílulas, por exemplo, anticoncepcionais. Eu não sei como é que isso funciona no SUS. Eu sei que eu escuto o caso de DIU, mas eu sei que não é também uma coisa muito fácil, muito acessível, não. Não. E a questão que eles chamam, eu não sei a nomenclatura correta, não sei se é ligadura, que eles falam, que também é um pouco complicado, precisa da pessoa ter tido não sei quantos filhos, a idade, não sei se precisa de consentimento do marido, do esposo, como é que é? Hoje em dia, como é que tá? Mas então, assim, o que a gente vê é que fora esse projeto dos preservativos masculinos, o que popularizou a questão mesmo do planejamento da maternidade voltado para as mulheres, você vê que é um preservativo masculino, né? Que é muito mais para uso, para decisão do homem, por exemplo, do que da mulher, né? Então, a gente vê que mesmo no sistema público, né, que deveria não ter essas questões morais, religiosas, né, envolvidas, só a questão da ciência, né, da medicina, do que é né, e tudo isso sendo afetado, né, e quem perde são as mulheres, né, Exato. que vão ficando desassistidas aí, completamente, né. Então, acho que você lembrou de um ponto bastante importante em relação à distribuição de preservativo, né? Que, na verdade, começou isso não ligado à questão do planejamento familiar ou da questão de gravidez, né? Mas por conta da AIDS mesmo, exatamente, né? Mas acho que assim, porque a questão do planejamento, eu vejo que tem se a gente tem a questão dos adolescentes, né? O que falta também? Que é uma visão torta aí que as pessoas têm, né? Que é da educação sexual nas escolas, para as crianças e para os adolescentes, que a gente sempre toca nesse assunto também, né? Porque esse pessoal, eles têm uma ideia, porque assim, a maldade está neles, né? A gente sabe, a maldade está na cabeça dessas pessoas. Então, eles acham... Quais pessoas? Dos reacionários. Uhum. Dos reacionários, que são contra a educação sexual nas escolas, né? Grupos de orientação sexual. Podia ter grupo de orientação sexual na escola, na UBS, né? Para os adolescentes. Aqui em Santo André, a gente tem um serviço, pelo menos tinha, não sei como está hoje em dia, né? De acompanhamento do adolescente, né? Então, toda essa parte de educação sexual, você vai ajudar as pessoas a se protegerem contra a AIDS, contra qualquer tipo de DST, contra a gravidez indesejada, né?
Então, é uma questão aí desse pessoal aí que eles acham que se falar, se orientar as crianças, elas vão querer fazer sexo, quando é exatamente o contrário, né? Normalmente, a molecada jovem que vai atrás de saber é porque não sabe, quer saber, curiosidade. Quando você não tem, você conhece, não tem curiosidade, você já sabe o que, que é. Aí, inclusive, se você escolher, você pode escolher indo, usando preservativo, tomando anticoncepcional, né? A sujeira está na cabeça dos reacionários, né? E isso acaba prejudicando todo mundo como um todo, né? E, inclusive, que o Estado não faça uma parte importante do seu trabalho aí, que é esse, né? De orientar e de fornecer, né, os métodos contraceptivos, que existem vários, e nem toda mulher pode tomar anticoncepcional, ou tem um que ela pode, outro que não. Aí, como você disse, tem DIU, e tem vários tipos de DIU, tem as medicações que intradérmicas, tem aquelas que vão, fica por 3 anos, 5 anos, né? Então, é muita coisa que as mulheres pobres não têm acesso porque o serviço público não oferece, né? Que é, como a gente entende, uma forma de manter a mulher escrava. E sem dizer que isso deveria ser uma discussão para a sociedade, né? E não ficar em grupos aí reacionários e moralistas, e sem a gente ver o que a população pensa sobre isso, né? Será que a população é tão moralista assim, né? As pessoas que têm suas filhas, né? Que já passaram, né? Pelos esses dramas, né? Que são verdadeiros dramas para as mulheres. Geralmente, por exemplo, na caso de gravidez indesejada, né? Elas são abandonadas pelos companheiros, né? E as famílias não entendem a situação, julga, né? Muitos pais, até hoje, a gente vê, né? Que tem pais que rejeitam as filhas, que expulsam as filhas de casa. E então, todas essas políticas públicas, elas tinham que partir principalmente da opinião da população, né? De quem está sofrendo o problema, e não de quem ali né, um bando de pessoas ali de uma classe privilegiada, geralmente homens, né? Também quando é mulher, também a gente vê que é pior, tem umas que são mais reacionárias ainda, mais anti-mulheres, né? Falam mais contra o direito das mulheres até que muitos homens, né? E todo mundo é prejudicado, né? A sociedade toda, porque não há discussão, né? A coisa é feita ali, a mídia controla a opinião geral, ela dita como se a opinião dela fosse a opinião da população, que é uma mentira, ninguém sabe, só tem que, né, dialogar, E me discutir. passou pela cabeça que é uma hipocrisia né? É um falso moralismo, porque todas as pesquisas que a gente faz há anos, eu sou da área da saúde mental, alguns, acho que já tem 26 anos, nem sei, é um tempo, né? Sempre a questão da violência sexual infantil, né? O primeiro da lista são os pais, são os parentes, o primeiro, segundo, terceiro, são os pais, tios, são as pessoas de dentro de casa, né? E aí, quando a pessoa engravida, ainda existe isso de expulsar dentro de casa. Não orientou adequadamente, não fez o que tinha que fazer, nem o pai, nem o Estado, nem ninguém. E aí, para piorar a situação, quando acontece, tomam essas atitudes aí falso-moralistas, né? Porque a gente sabe que é mesmo tudo um bando de gente hipócrita, né? Aí, só para a gente pegar avançar mais um pouquinho nessa discussão aqui, tem a questão do pré-natal. Então, assim, já a gente tem esse problema da falta de orientação, da falta de
da devida distribuição dos métodos contraceptivos, coisa e tal, aí a mulher engravida e vai para o pré-natal, né? Então, a gente conseguiu aqui uns dados, né, os últimos dados disponíveis, porque que é de 2016 a 18, né, quer dizer, até isso tá sendo prejudicado as pesquisas, né, para saber como que as coisas estão e tomar providência, já que ninguém vai tomar providência, então ninguém quer saber o que está acontecendo. Então, a Unicef, ela divulgou no final de 2020, né, que 2 milhões de mulheres tiveram pré-natal adequado durante a gestação. O que é um pré-natal adequado? É 7 ou mais consultas, né, no período de gestação. Então, teve um crescimento, né, de 4,6% aos anos anteriores. No entanto, né, mesmo com esses 4,6% aí de crescimento, né, das mulheres que tiveram esse acompanhamento adequado, 30% das mulheres ainda não tiveram acesso ao pré-natal adequado, né? E nas regiões mais pobres, nas populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, em assentamentos, a mortalidade materna e de crianças com menos de 1 ano é ainda mais alta. Vale lembrar que o pré-natal é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro dado, né, que é realizado uma pesquisa pelo Cinsus, entre 2000 e 2021, analisaram o coeficiente de mortes por aborto no Brasil. Então, as mulheres que mais morrem por aborto no Brasil são mulheres em idade fértil, de 20 a 29 anos, solteiras e de cor parda, né? Pode falar. Não, só comentar também que muitas vezes as mulheres recorrem ao aborto por questão de medo de ficarem desempregadas, né? Muitas vezes elas até teriam, às vezes a família ajuda, tudo bem, foi abandonada, mas a vida difícil, talvez elas teriam, mas uma coisa que pesa muito é essa, né? Elas saberem que na hora que os patrões, né, no serviço, muitas são também, trabalham como domésticas, né, e que isso vai prejudicar a situação dela de trabalho, né? E prejudicar mesmo, absurdo, né? E que é verdade, porque a grande parte das mulheres que engravidam quando tem um trabalho com carteira assinada, né? Quando volta, é só passar o período de estabilidade, né? Que são demitidas, né? E aí a gente cai numa questão aí que a gente tem uma matéria lá no portal Mulheres, no Diário da Causa Operária, que é a questão aí que as mães que não têm um emprego, porque assim, a licença maternidade já é 4 meses, que já é um absurdo de pequena, certo? E aí, então, as mulheres que não têm, né, um trabalho de carteira assinada, então você citou as domésticas, tal, ou mulheres que têm algum trabalho que estão na informalidade, que não tem carteira assinada, né? Tem a carteira verde e amarela do Bolsonaro, né? Tem as diaristas, né, também. Deixando cada dia as crianças mais cedo. Então, tem criança de 2 meses ficando na creche. Isso quando tem creche, que a gente também sabe que o número de creches é diminuto, não supre as necessidades das mulheres, né? Muitas pessoas, como eu trabalho, né, em comunidade, assim, em favela, muitas pessoas recorrem a vizinhos para olhar as crianças, isso é muito comum. Muito comum você ver assim, não, eu olho minhas sobrinhas, é um trabalho que elas têm. Ficam em casa, né, às vezes a pessoa mais velha já aposentou, e ela fica cuidando das crianças, né, e olha a responsabilidade, né, porque elas não são profissionais, né, geralmente eles levam as crianças
crianças para casa das pessoas. Ali elas olham 2, 3 crianças, e tudo muito precário, né? Nossa, muito Mas precário. veja bem, mas mantém a questão de manter a mulher escrava do lar. Porque assim, você é jovem, aí você não tem acesso aí, não consegue estudar, não consegue, né? Porque tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem que isso, tem que aquilo, ter filho, aí tem um trabalho mais ou menos, não consegue se desenvolver, aí vai. Aí depois, tipo, você se aposenta, aí tipo assim, vou fazer alguma coisa legal? Não, você vai cuidar do neto, do sobrinho, né? Ou dos Você não vai vizinhos, né? curtir a vida agora, né? É, Curtir é. aposentado. Não, Vai ajudar as outras pessoas da família, as filhas, a sobrinha, sei lá quem, a cuidar dos filhos. Quer dizer, a questão eterna da uhum, mulher ficar lá escrava dos serviços domésticos, né? Quer dizer, a gente sim. não tem muito para onde ir. Bom, a gente vai ter que. Estamos para o final do nosso programa aí. Vamos aqui para o. Vamos passar o vídeo vai para Cuba? A gente, então, o PCO está fazendo a campanha financeira de 2022. A gente resolveu ouvir os coxinhas que mandam a gente para Cuba, né? Então, assim, a gente resolveu ir, porque ir para Cuba é legal, né, gente? Então, a nossa campanha financeira, que é a campanha financeira dos comitês de luta, né? E esse ano os comitês de luta Lula presidente. A gente quer tirar aí 1 milhão de panfletos para a campanha Lula presidente. Então, os comitês de luta fizeram aí essa ação entre amigos, que vai para Cuba. Eu queria ganhar, gente. E aí também, se eu não ganhar e alguém ganhar e quiser me levar, eu aceito, tá? Porque é uma semana em Cuba, com a parte aérea, com a hospedagem e com direito a um acompanhante. Silvia, se você ganhar, você me leva? Levo, claro. Com certeza, A gente Simone. vai Eu se sei, se você divertir. ganhar, você me leva. A gente Uhum, a vê gente vai combinando. lá dançar salsa, conhecer toda a parte cultural, histórica de Cuba e ainda conhecer aquelas praias maravilhosas. Muito top. O Gabriel Bom demais. peguei o Gabriel. Às vezes uns amigos meus bolsonaristas falavam assim, vai para os conhecidos, né? Porque amigo não é, né? É, Aí, então, você não vai para Cuba. Eu falava assim, ué, paga para mim que eu vou, ué. Só eu também já falei muito isso. E teve um agora dia. nós temos uma rifa, né? Vou pedir para comprar. Compra aí uma rifa para mim. Vários números, né? Para ter mais chance de ganhar. Bom, deixa para lá o vídeo, põe no final. A outra questão também que eu quero falar é do coletivo Rosa Luxemburgo. Nós temos reuniões todos os sábados, às 13 horas. E o objetivo do coletivo entre outras coisas, né, discutir política, né, porque as mulheres desde que nascem, né, elas aprendem que política é coisa feia, coisa de homem, né, que é outra forma de manter a gente longe, né, do que interessa, né, e manter a gente aí escrava do lar. Sem formação política, a militância fica vazia de conteúdo político. Não somos um partido demagógico que quer números de militantes, mas sim queremos militantes conscientes, militantes que conhecem o marxismo. Então, é por isso que a gente convida todas as mulheres a participarem do nosso coletivo, né? Entrem em contato com a gente
é mulheres.pco@gmail.com. mulheres.pco@gmail.com. O vídeo está aí? Então passa. Vai pra Cuba, negão! Justamente por isso, os comitês de luta contra o golpe estão promovendo a ação entre amigos Vá para Cuba, em um sorteio a ser realizado no próximo dia 29 de julho. Você pode participar, a sua participação é fundamental para a construção da luta contra o golpe de Estado, contra os coxinhas, a luta em defesa de Lula presidente, enfim, adquira já a sua ação entre amigos no valor de R$50. É importantíssima a sua participação, divulgue, vá para Cuba junto com os companheiros do PCO. Grande abraço! É isso, vamos para Cuba, gente. Bom, vamos para a nossa pauta final, que tem a ver com o nome do nosso programa hoje, que é assim. Uma mulher foi estuprada por um policial em sala para vítimas. Eu vou acabar às 20h30. É o seguinte, a mulher foi estuprada por um policial numa sala de vítimas de estupro. Esse caso ocorreu no Mato Grosso do Sul, né, que mostra a barbárie do sistema prisional brasileiro e desnuda a cultura de violência contra as mulheres, numa sociedade em que elas não podem confiar nas autoridades. E não é uma questão de cultura, é uma questão de capitalismo, né? Bom, uma moça de 28 anos que estava presa na área feminina de uma delegacia que serve como centro provisório de detenção no município que tem 58 mil habitantes, ela foi estuprada por um policial civil que trabalhava no local e era responsável pelo monitoramento dos custodiados. O crime foi denunciado por os outros presos, né, que ficavam abrigados na ala masculina do DP. Como eles ouviam ela chorar à noite, começaram a conversar com ela e ela acabou contando o que acontecia, né? O policial chamava ela, falava que ela ia levar ela para falar com o advogado, levava para essa sala aí e estuprava a moça. Aconteceu algumas vezes. Ao notar que ele ia ser denunciado, né, o policial, ele ficou com medo também dos outros que ficavam perguntando para ele o que ele estava fazendo, tipo dando uma prensa nele, né? Ele teria dado até celulares como prova, como forma de comprar o silêncio dos homens detidos, né? Mas alguns até aceitaram o celular, mas depois denunciaram ele e decidiram exigir a presença do delegado titular da cidade, que chama Hidrolândia, para formalizar as acusações contra o subordinado, né? E aí isso foi levado para o conhecimento do juiz corregedor dos presídios daquela região, do sul do Mato Grosso, e encaminharam para o Ministério Público. Aí eu digo, né? O que fazer, né? Confiar nas autoridades? Confiar na Lei Maria da Penha? O que você acha, Silvia? Então, esse é um problema, né? Esse veio à tona, né? Por uma particularidade da forma, talvez, mas a gente sabe que toda essa, onde tem uma pessoa, né, uma autoridade sobre mulheres que estão sendo subjugadas, né, porque quem são essas detentas, né? Se as mulheres já são super desconsideradas de um modo geral, né, na sociedade, imagina umas detentas, que são mulheres pobres sempre, né, raramente, né, excepcionalmente, são pessoas que de condição material melhor, né. Então, quer dizer, a gente nem imagina o que deve rolar por aí, né, a gente pode imaginar, né, esse caso veio à tona, e o mais, assim,
cabuloso do negócio é porque, além de tudo, ele usava a sala que era usada para as mulheres vítimas de estupro, né? Elas ficavam naquela sala, não sei, eu li a reportagem, você não lembro mais detalhes. Então, fica assim, gente, é uma, né, muita loucura. Agora, o que vai acontecer, vai resolver, né, quer dizer, tudo bem, vão dizer que seja esse policial, a gente sabe que quando esse tipo de autoridade envolvida, sempre eles dão um jeito, né, do cara também não nem responder pelo que ele fez. E a gente sabe também que isso também não vai resolver o problema, né? Porque mesmo que ele pague, né, pelo crime, afinal é um crime mesmo, e isso vai continuar, né, de uma forma ou de outra vai continuar ali, porque a questão é a própria sociedade, né? Que gera esse tipo de situação, né, e que as mulheres não têm como se defender. Então, mas as mulheres têm como se defender, né? Porque a gente vive falando da necessidade dos comitês de autodefesa das mulheres, né? Então, assim, o que precisa é as mulheres, né, pararem com essa ideia de que pode confiar nas autoridades. Então, né, no começo do programa, alguém falou, tem que respeitar e sei lá o quê, dos militares, o caramba. Vira e mexe, aparece esse tipo de notícia. Há pouco tempo atrás, foram 2 policiais que pegaram a moça, não lembro mais como é que foi, mas os 2 estupraram a mulher dentro do carro de polícia. Né? Então, não lembro desse nome. Bem, não sei se é o mesmo, né? Porque exatamente. Tem um que já aconteceu há bastante tempo, mas tem isso, igual eu falei, por acaso, chega para a gente, né? Exatamente. Então não, porque já teve um mais antigo que teve... Quer dizer, esses vão chegando, sabe lá por quê? Os caras têm um azar, né? Entre aspas, de que algo que vem, porque... Isso aí que deve aparecer para a gente deve ser nem 1% do que acontece, exatamente, né? Então, assim, a questão é essa, não dá para confiar na polícia, no STF, nas instituições. As mulheres, elas têm que se organizar, né? Então, na prática, o que é isso? Né? Na prática, você mora num condomínio, então, se junta as mulheres, façam um tipo de combinado, se alguém, né? Então, pessoas que ficam em lugares estratégicos, ouviu alguma coisa, se chamem, faz um grupo. Você mora numa comunidade, né? Ajunta as mulheres daquele quarteirão, né? E assim, é para ir para porrada mesmo, companheiras. Não dá para ficar achando que com conversa vocês vão acabar, a gente vai acabar com a violência contra as mulheres. Isso não vai acontecer. Nem com bate-papo, nem com Lei Maria da Penha, né? Nem confiando nas instituições, porque as instituições são contra nós, né? As instituições são fascistas e elas são contra nós, são contra as mulheres, entendeu? Então, não dá para a gente ficar achando que chamar a polícia vai resolver, entendeu? Não vai resolver. Vai acontecer isso. O cara ainda... a mulher chama porque apanhou, o cara bate nela também. Isso aí vive acontecendo. Né? Então, na prática, é construir os comitês de autodefesa. Dá para construir... Não, e só uma coisa também, por exemplo, as mulheres né, da favela, mais comunidades mais pobres, elas nem podem chamar a polícia. Porque a própria situação do tráfico e tudo nesses lugares, muitas vezes, quem funciona como a polícia local é os donos lá não sei como é que eles chamam, né, os chefão lá do tráfico e tudo, e então, quer dizer, a polícia para elas não adianta nada. Né? Não, isso aí que aconteceu, a mulher tá lá presa, sei lá o que ela fez. E nem foi nada grave, porque aí depois de tudo isso aí,
o juiz liberou a mulher, para vocês terem uma ideia. Ela ficou lá, então, quer dizer que deve ter ficado presa por nada, foi estuprada mais do que uma vez pelo policial, dentro da instituição, dentro da polícia, né? Então, quer dizer, é desgraça em cima de desgraça. Então, assim, enquanto as mulheres ficarem esperando, confiando em dar florzinha, né? E vem esse povo aqui no meu chat, aí no nosso chat, falar que a gente tem que valorizar a polícia militar, valorizar o escambau, tem que acabar a polícia militar, entendeu? Tem que acabar, né? Não acabou, tem que acabar a polícia militar. Demorou, né? E acabar com essa putaria aí, porque é isso que acontece, é só putaria mesmo, ninguém respeita a mulher, a gente não vai conseguir o respeito através de Lei Maria da Penha, a gente vai conseguir o respeito, conseguindo a nossa liberdade, né, e nos envolvendo com política sim, né, nos envolvendo com política sim, e metendo porrada nesses filha da puta que vêm querer bater e estuprar a gente. E só um dado sobre a Maria da Penha, a lei da Maria da Penha. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, parece que no ano que ela foi implementada, houve uma diminuição dos casos de violência contra a mulher. Mas, logo depois, começou a aumentar de novo. Quer dizer, o que mostra que não é uma questão de lei, não é uma questão legal, né? E que lei também a gente... Ficaram no início devem ter ficado com um pouco de meu Deus, né? Que será? E aí depois era uma novidade. Não funciona pra nada, né? Exatamente. Para quem que serve essas leis? Para a direita, né? Para a direita aumentar a lei, aumentar a repressão, que aí a repressão vai vir sobre até as mulheres que são pobres, que são as maiores vítimas de violência. E, quer dizer, lei criminal não vai resolver problema nenhum de violência, né? Exatamente. É só mais uma medida repressiva contra a própria, que vira, no final das contas, contra a própria população e contra as próprias mulheres também, né? Claro que a gente não dá para a gente discutir aqui, né, mais profundamente isso, porque nós temos nosso tempo aqui. Mas a gente tem que refletir sobre isso, né? Acabou. Só dá, então, aqui a Aparecida Diniz falou que eu posso ir para Cuba com ela se ela ganhar. Gente! Você vai de qualquer jeito, hein, Simone? Pelo visto, alguém vai me levar. E o Cláudio Júnior deu oi, Marcel Santos... O Antônio Martinez que concorda com a gente. E é isso aí, camaradas. Muito obrigada pela audiência. Obrigado para a Silvia Mendes e para o Gabriel Marques. Então, fora Bolsonaro, Lula presidente, gente. Lula presidente.